Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Além das Quatro Linhas nesta quinta-feira, dia 29 de junho de 2017. Nós iremos falar hoje, nesta quinta-feira, sobre a derrota acachapante sofrida pelo Atlético Paranaense contra o Grêmio pela Copa do Brasil e projetar a rodada do final de semana da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui apresentar essa mesa reduzida, mas com muita qualidade. Aqui à minha esquerda, Adrian Wozniak. Boa tarde, Adrian. Boa tarde. Acachapante acho que foi a melhor palavra que você conseguiu encontrar. É mesmo, Gabriel Belo? Boa tarde. Boa tarde, Gripe. Boa tarde, Adrian. Boa tarde, Belo. Você que nos acompanha. Atlético humilhado ontem na Arena do Grêmio e também vamos abordar muito a questão do Kleber, né? Que o Coxa perde seu principal jogador aí por muito tempo. Então vamos já começar mostrando as imagens do jogo de ontem. O Atlético Paranaense foi até a Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. E se a equipe esperava um resultado bom, não foi isso que aconteceu. Vamos ver os gols aí. O primeiro gol do Lucas Barros, uma bela jogada do Grêmio, né? Um chute indefensável para o Everton. O Everton foi um dos poucos que se salvou no jogo de ontem, né? Um dos poucos. Se não fosse ele, né? Poderia ter sido um 5-6 com tomava mais uns dois ali, ele salvou umas duas bolas que... Uma pancada de fora. 2 ou 3 defesas difíceis. O Atlético até se organizava bem até esse momento, quando o Pedro Rocha dá um drible que deixa o David sem pai nem mãe. Ele toca pro Barros e o Barros faz o gol. Um belo gol. Teve um lance, quando estava 0-0 ainda, né? Uma falta indireta na pequena área quase, que o Nicão bateu em cima do não lembro como se que podia ter mudado ali o rumo do jogo, né? Foi um lance que o Nicão bateu em cima do Ramiro. Não lembro agora. Mas foi um lance que até claramente o Ramiro não respeitou ali os 9 metros, né? Ficou bem claro, mas... Se jogou ali, né? O árbitro fingiu que não viu. Esse gol aí nem tanto pela conclusão, mas pela jogada, pelo toque de bola. É impressionante como a equipe do Grêmio é bem entrosada, bem montada, certinho. Olha essa troca de passes. Equipe envolvente, chegou com tranquilidade na área. Passou a clara sensação que o Atlético não estava preparado, né, para enfrentar o Grêmio. Não tinha se moldado em cima do jogo do adversário, que é muito perigoso. Você não pode ignorar que se enfrentar o time mais talentoso do Brasil na parte ofensiva. E jogadaça, o Barros ontem, dando saudade do Ciro do Palmeiras, quem sabe, né? Eles chamaram o Barros de Bagrios, né? Pois é, acho que... Agora pega essa. Será que o Ciro do Palmeiras tocaria? A bola aérea de novo sendo um problema pro Atlético, né? A bola aérea que nos últimos jogos, o Atlético 4 vitórias seguidas com a defesa muito mais consolidada, parecia que já tinha se afastado desse fantasma, mas ontem voltou a assombrar os atleticanos. Esse foi o gol que desandou, né? O Atlético tinha tomado 2 gols, o segundo até espantou pela facilidade do Grêmio, mas ainda tinha uma esperança de pelo menos fazer um golzinho fora de casa e manter as quartas de final vivas, né? Mas esse gol do Kahneman foi o que deixou o Atlético muito desanimado e para fechar aí o Everton no segundo tempo, né? E esse gol aí, vale lembrar que o gol do Kahneman foi aos 30 minutos do primeiro tempo, ou seja, o Atlético Paranaense ia para o intervalo com uma desvantagem de 3 gols. Dá para dizer que a classificação já está garantida, ou a desclassificação do Atlético já está garantida? Eu quero saber de vocês. O futebol é improvável, mas é muito difícil, né? Nesses momentos que eu lembro do nosso colega Alex Biega falando na rádio, depois do Coxa ter feito quantos? 5? Fez, acho que 5 no... Foi Cascavel, né? Fez 5 no Cascavel e o Biega falou, não, o futebol é imprevisível. E o Coxa fez 4 depois. Eu sempre vou lembrar disso. Mas não, claramente o Atlético não tem mais chances. É uma equipe... Eu sou um defensor do trabalho do Eduardo Batista. Eu acho que ele trouxe boas coisas para a equipe, mas ontem ele errou feio ali na escalação inicial, quando ele colocou o Otávio e o David jogando juntos ali, alinhados. Nenhum dos dois é segundo volante. Os dois se atrapalham jogando como primeiro volante. O David é só uma boa opção para segundo tempo, quando o time precisa defender, porque ele tem muita dificuldade em jogar futebol, efetivamente falando. E ele anula também o Otávio, que é um jogador é um primeiro volante de muita qualidade, que quando precisa sair não tem esse cacoete de chegar na área. O Atlético errou muito nisso, o Luan brincou entre linhas, e o Grêmio sobrou em campo, principalmente depois do primeiro gol, quando o Atlético se defendia muito, depois tentou soltar, não deu certo e ficou sem resposta. E principalmente depois da expulsão ali do Nicão no segundo tempo, né, que é a peça-chave do time, ofensivamente falando, e aí ali foi o fim de vez, né? Era esse lance que eu queria comentar com vocês, um lance totalmente desnecessário. O Bruno Cortez, lateral do Grêmio, ali na lateral, perto do Renato Gaúcho, o Nicão vai tentar roubar a bola, ele
ele dá uma rasteira ali, uma rapa no Cortez, toma o segundo cartão amarelo, é expulso da partida, tá fora do confronto de volta. Para que um lance daquele? É desnecessário, né? Vamos combinar. Não dá pra gente falar o que ele pensou, né, pra fazer aquilo, mas do jeito que estava o jogo, o Atlético enfrentando uma grande equipe e já perdendo daquela quantidade que já estava perdendo. Eu acho que ele deve ter tacado, sabe? Vou rodar esse cara aí também. O F, né? Já tá tudo perdido. Não sei se a gente vai conseguir recuperar o resultado perdido no jogo da volta. Tem Libertadores, toda aquela história, né? E só um pouquinho, causou a sensação que ele estava muito irritado, né? Porque ele tem uma sobrecarga muito grande em cima do jogo ofensivo dele. Ele é o grande articulador, é a grande peça de talento ali do meio campo ofensivo do Atlético, que teve um Rossetto ontem que ficou claro que não pode jogar como 10. Ele é um jogador que tem muito mais facilidade em ser o segundo volante, mas para isso também precisa evoluir fisicamente, né? Ele é fraquinho, ele não tem porte e acaba sobrecarregando quem está do lado dele. E o Coutinho do outro lado, que é aquela correria, né? Mas o Nicão ficou muito sobrecarregado nesse esquema e ali eu acho que ele estava de saco cheio mesmo. Ele acabou dando um chute que não precisava e foi expulso com merecimento. E também teve um lance que o Pablo fez uma jogadaça que ele passou como se o Jeromel não fosse nada, mas na hora de concluir, frente a frente, cara a cara com o Groi, ele tentou dar uma cavadinha. Eu não entendi direito que ele quis fazer, que ele quis dar uma cavadinha, não sei. Mas foi um excesso de preciosismo ou foi displicência, na opinião de vocês? Foi fome mesmo. Tava com fome, não quis tocar bola, tentou fazer... Já que fez uma jogada bonita, queria concluir com gol, né? Não conseguiu. Tinha dois jogadores entrando na área, né? Ele tinha opção pelo meio, até podia ter batido cruzado, que alguém podia completar, ou alguém podia bater contra também, que é sempre... Às vezes acontece nesse tipo de lance, mas ele tentou uma jogada de mais classe, né? Até dá para entender porque ele estava um pouco sem ângulo, mas de fato a melhor opção era ele buscar algum companheiro no meio. Foi a grande chance do Atlético no jogo, tirando aquele lance dos dois toques, né? Mas, inclusive, esse lance deixar um adendo para burrice do nosso amigo Marcelo Groi, né? Impressionante, que amador que ele foi no lance. Mas o Atlético não soube aproveitar. Bom, vamos projetar então agora o Atlético Paranaense. No domingo, o Atlético vai até a Ilha do Retiro enfrentar o campeão pernambucano, né? O Sport ganhou ontem do Salgueiro fora de casa, se consagrou campeão. Luxemburgo é campeão de novo, hein? Não me desse um time ser campeão estadual em junho, mas... Quase em junho, né? Mas tudo bem. E na próxima semana o Atlético muda a chave de novo para Libertadores contra o Santos. O Santos que ontem perdeu para o Flamengo por 2-0 na nova Ilha do Urubu, né? Lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. O Flamengo que está tendo um ótimo retrospecto lá, né? 2 jogos, 2 vitórias, né? Adotou como caso. Tá um caldeirão lá. O estádio pequeno, a torcida comparece, então é um caldeirão. Esse momento ruim do Santos pode ser um diferencial para o Atlético, pode ser algo que anime um pouco mais a torcida que vinha empolgada com as 4 vitórias seguidas, mas ontem acho que deu uma... O Santos não vem de um bom momento. Eu, particularmente, nunca fui muito fã do trabalho do Leverkusen. Eu acho que ele é um cara que gosta muito de atacar e acaba esquecendo de preceitos básicos do futebol. E o Atlético pode se moldar em cima disso. Um Santos que é muito perigoso na questão do contra-ataque, principalmente com os lados, com o Vitor Bueno, com o Bruno Henrique, que são 2 jogadores perigosos. O Atlético tem dificuldade para segurar essa velocidade, que ficou claro no jogo daqui da Arena da Baixada há umas 3 semanas. Mas o Atlético tem chance. Não pode esquecer que o jogo de ontem foi uma exceção no contexto das últimas semanas. O Atlético vinha de 4 vitórias seguidas, né? E não pode realmente estar abaixando a cabeça, porque é um time que tem peças interessantes, é um time que estava com um trabalho interessante técnico e não pode se abalar, porque enfrenta um Santos que não é essa Coca-Cola toda, né? Eu assisti o segundo tempo do jogo de ontem, do Flamengo e do Santos. Cara, a equipe do Santos mal teve oportunidade de fazer gol. O time do Flamengo, não sei se mais por mérito do Flamengo do que por deficiência do Santos, mas a equipe do Flamengo dominou o jogo de uma forma, assim, parecia Grêmio e Atlético. Uma equipe só jogando e outra só tentando se defender, correndo atrás da bola e não conseguindo encostar nela. E o Santos também perdeu para o Sport em casa, né? O Sport que é o próximo adversário do Atlético. Então, ajeitando corrigir esses erros que houve em Porto Alegre,
O Santos não é o Grêmio, o Santos é uma equipe inferior ao Grêmio, que, não sei vocês, mas eu não entendo como está tão bem no Campeonato Brasileiro, porque não está jogando um futebol de encher os olhos. Perdeu pro Sport na Vila Belmiro na última rodada, né? De 1 a 0. Exatamente. Acho que foi aquela questão de novidade, né? De você trocar o técnico e isso dá uma subida, porque antes o time com o Dorival não estava bem, né? E foi chegar o Levir que deu um ânimo novo, mas agora já está caindo um pouco na realidade. Vai ter que ter uma mão boa do técnico aí para virar a chave. Pois é, vamos falar agora rapidinho então também de Copa do Brasil. Ontem tivemos mais um daqueles jogos malucos desse ano, né? Já tivemos alguns 3-3 nesse ano e ontem mais uma vez Palmeiras e Cruzeiro na Arena Palmeiras fizeram um jogo de 2 tempos distintos, né? Um 3-0 no primeiro tempo para o Cruzeiro, um 3-0 no segundo tempo para o Palmeiras. Que jogo maluco esse, hein? Eu não consigo nem me colocar na pele do torcedor, nem do Cruzeiro e nem do Palmeiras nesse momento, né? Você, sei lá, cruzeirense, assistindo o jogo, vendo o teu time abrir 3-0, fora de casa, contra a equipe do Palmeiras, né? Que, convenhamos, é uma grande equipe. E aí ceder o empate. Por outro lado, um Palmeiras que no primeiro tempo levou 3 gols. Eu acho que eu não me recordo do Palmeiras ter levado 3 gols no Allianz Parque. No segundo tempo, em 18 minutos, fez 3 gols. É para qualquer torcedor ter ataque cardíaco, né, cara? Eu vou ser bem sincero quanto a esse jogo. Eu vi o primeiro tempo, o 3-0, né? E eu fui ver filme. Na hora que eu peguei meu celular no Twitter, ele passando, eu vi que estava 3-2. Eu voltei pro jogo. E aí eu já pude ver o último gol do Palmeiras, né? E acho que tem alguns méritos do Cruzeiro nesse jogo. Recuperar o Thiago Neves, que fez um primeiro semestre relativamente fraco, mas agora ele está ascendendo, né? Fez um bom jogo contra o Coritiba e agora faz mais 2 gols, né, ontem. E o Palmeiras, essa questão de sofrer, né? É impressionante como o Palmeiras está sofrendo, mas pro lado positivo ultimamente, né? Porque é um time que acaba sempre sendo surpreendido, toma gol, não joga bem e vai lá e se recupera. É o Cuca-Ball ali no seu extremo, né? O que não é bom, se a gente for ver que o Palmeiras não está jogando bem, mas é sempre bom. É bom para quem vê de fora, né? Pra gente que vê de fora, que gosta ali de emoção, de futebol, de gols, mas pro Palmeiras, que é um time campeão brasileiro, que tem um elenco muito forte, tem que pensar em ficar mais sólido, né? Se a gente tem o Grêmio hoje como a grande surpresa do futebol brasileiro, talvez até o Corinthians, né, pelo pouco investimento que fez, as duas equipes com as melhores campanhas do brasileiro, seria o Palmeiras a grande decepção do ano até agora? Pelo investimento, pelo difícil de cravar, né, que é uma decepção. Galo, talvez. Acho que o Galo, acho que dá pra gente cravar como uma decepção, sim. O Palmeiras, por mais que, né, não esteja demonstrando tudo aquilo que pode, porque a gente sabe que o elenco do Palmeiras tem muita qualidade, ainda está lá em cima, né? Tá fazendo um bom campeonato brasileiro, tá fazendo uma boa Libertadores. A primeira fase do Palmeiras, para quem acompanhou, foi uma primeira fase emocionante. Também na Copa do Brasil saiu perdendo, mas acabou conseguindo pelo menos um empate. A gente sabe que não é nada impossível o Palmeiras ganhar lá em Belo Horizonte. Eu acho que cravar o Palmeiras como uma decepção, acho que não, assim, o Galo, sim, acho que eu esperava muito mais da equipe do Galo, tanto é que quando a gente conversou no começo do ano dos favoritos ali ao G4, o Galo foi uma aposta minha. Vamos ver se até o final do ano vai, né? Acho que trazendo por exemplo mais próximo aqui da gente seria o Atlético, né? Porque o Atlético começou o ano com muitos problemas mesmo, e o Autuori mesmo deixando o time com uma série desses problemas, né? O time ainda estava numa situação boa, né? Porque tinha a Copa do Brasil, tinha uma classificação para a Libertadores e só no Brasileirão, que realmente estava lá embaixo, mas era começo de ano, né? Então não seria difícil de estar recuperando. O Palmeiras, no caso, também passou por um começo de ano com muita turbulência, com muitos problemas, novos reforços que não vingaram, principalmente ali o Borja. Mas ainda assim, quando saiu o Eduardo e entrou o Cuca, o time estava numa situação de tabela boa, que não permitia dizer que o Palmeiras era uma grande decepção, né? E agora o time ainda não se acertou, mas ainda está lá em cima, então tem uma sorte. Mas é uma gordura que pode ser queimada, que criou uma certa gordura, mas que para ser queimada ela pode acontecer rapidinho, né? Então tem que acertar essas coisas. Bom, já falamos bastante de Copa do Brasil, já falamos também do Atlético Paranaense, agora vamos para o outro lado da cidade, né, da Série A,
Falar do Coritiba, que essa semana não jogou, né? Afinal de contas, o foco do Coritiba para o restante do ano é o Campeonato Brasileiro, já eliminado todas as competições de mata-mata, mas teve uma notícia terrível, né? A suspensão do Kleber por 15 jogos pelo STJD, depois de toda a confusão arrumada entre ele e o Edson aqui no jogo contra o Bahia no Couto Pereira. Uma punição justa, exagerada, acho que vai ser revertida. O que vocês acham? Eu, particularmente, achei injusta a quantidade de jogos que ele pegou. Acho que ali, no máximo 10, acho que nem 10, acho que uns 8 jogos ali, até ia. 15 jogos acho muita coisa. E ainda mais se for comparar que o Edson só pegou 6, né? E ele, o Kleber tem sua parcela de culpa ali, ele não agiu certo, mas também não tem santo nessa história, né? Acho que se fosse para aplicar uma punição tinha que ser pelo menos equilibrado, né? Eu não achei justo, não. Muita gente fala que o Kleber pegou uma pena tão alta por causa da reincidência dele, né? Porque ele é um cara polêmico há muito tempo, ele já teve situação ali de agressão, de estar se envolvendo em muita briga, mas o Edson também, né? Ninguém é santo, né? O Edson é um jogador violento e vem sendo assim nos últimos 3 anos que ele está atuando aí ali na Série A. Então, se você olhar por esse ponto de vista, é injusto. E eu também acho que 15 jogos é uma pena bem alta, que vai recorrer, né? Acho até provável que o Coxa consiga baixar, mas é alta. E você avaliando... Claro que não dá pra você fingir que o Kleber não fez nada de grave, porque é um exemplo ruim, é um exemplo que, como dito, ele é um reincidente, mas se você for observar os 2 pesos, ficou uma coisa muito desproporcional, né? Então o Coxa tem que correr atrás disso porque está falando aí do seu principal jogador, né? O Coritiba não tem muito tempo para lamentar, entra em campo no próximo domingo contra o Vasco, na Vila Capanema, né? O jogo é às 7 horas da noite, no próximo domingo. O Vasco, que é uma equipe bipolar, 50% de aproveitamento, 5 vitórias, 5 derrotas, todas as vitórias dentro de casa e não ganhou, não somou pontos fora de casa o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Sem o Kleber, mesmo sem o Kleber, dá para o Coritiba recuperar? Afinal de contas, são 5 jogos sem vitória, 2 derrotas seguidas no Brasileirão. O Vasco é um time que faz um trabalho bem interessante, se você for ver que é um elenco que chegou muito desacreditado e tem alguns destaques aí de base, né, que o time não esperava no começo do ano, que são até o Douglas, sim, né, porque fez uma Série B boa, mas o Matheus Vital também, que roubou a vaga do Andrezinho, e é um time que está fazendo aquele muito com pouco, né, e até agora tem a volta do Nenê jogando bem, então não é mais um adversário fraco. É um time que está começando a dar perigo para os adversários. E o Coxa tem como uma vantagem nessa questão do Kleber a questão de ter muitos centroavantes no elenco, né? Nenhum deles está rendendo como deveria, como é o caso do Henrique, que está jogando, saindo um pouco mais, né, que não combina muito com o jogo dele, e o Alexandre, que começou a ganhar um pouco mais de chances, mas ainda não desencantou. O Jetterson, que também está um pouco mais encostado, ganhando espaço, ele é um jogador mais de beirada, mas pode jogar por ali pelo centro. O Coxa é um jogo bem igual, assim, se você for ver que o Vasco é uma equipe irregular, porém que está apresentando um bom desempenho legal, e o Coxa vem de uma fase ruim, mas é uma equipe que tem seus méritos e vai jogar em casa. Eu também concordo, que eu acho que é um jogo bem igual. Pasmem os senhores, mas é a terceira melhor campanha do Vasco desde a era dos pontos corridos, nesse início de campeonato. É um Coritiba que sente muita ausência do Kleber, que ainda não se ajeitou ali jogando com o Alexandre e o Henrique Almeida juntos. Não sei como é que o Pachequinho vai fazer para essa partida contra o Vasco, mas é uma equipe que começou bem o ano, mas parece que deu uma tonteada ali com a sequência que teve. Uma sequência difícil, né? Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Eu acho assim, essa sequência que o Coritiba tem agora, o Coritiba pega o Vasco, depois pega o Sport, aí se eu não me engano pega o Avaí e o Fluminense, não sei se é nessa ordem. É uma sequência para o Coritiba ver o que ele quer no campeonato. Se ele vai brigar na parte de cima da tabela, se ele vai ficar ali no meio ou se ele vai brigar para não cair de novo. Teoricamente são jogos mais fáceis. O Vasco não ganhou fora de casa ainda. O Sport também campeão pernambucano, beleza, mas
com todo respeito ao esporte, também não é tudo aquilo. O elenco do esporte não é melhor que o do Curitiba, acho que é igual. Só tem 3 vitórias em 9 jogos, né? Com o novo trabalho do Vanderlei. Então é uma equipe que está oscilando muito. Né? Mas é uma equipe que está oscilando, mas que nos últimos jogos tem feito boas apresentações, né? 2 vitórias. 2 vitórias contra o Santos na Vila, nunca tinha conseguido ganhar lá e agora acabou de ser campeão. Eu acredito que é uma sequência para o Curitiba definir o que ele quer fazer ali no Campeonato Brasileiro. Uma coisa, eu acho não, tenho quase certeza que foi o próprio Adrien que pontuou isso em um programa aqui, que o Coxa tinha um time muito bom, um time talentoso, mas que faltava elenco, né? E a gente está vendo isso agora, porque Exatamente. o Coxa depende de certas peças, e certas peças que não são das mais confiáveis, no sentido de que o Alan Santos machuca muito, o Anderson machuca muito e até pode sair, o Kleber é um cara esquentadinho, né? E são essas peças chaves que não vão estar sempre no time. Então, o Coxa fez um trabalho de que eu não entendi, por exemplo, o time contratar tantos atacantes e não focar, por exemplo, no meio-campo, que é um setor que tem 3 bons titulares, mas que o resto do elenco acaba deixando muito, né, a desejar nesse sentido. Então, acho que faltou um trabalho de gerência de grupo aí, né, na parte de contratar jogadores. Exatamente. E o Curitiba sofre há alguns anos já com o meio-campo, sem jogadores que deem a bola para o atacante, né? 2014, 2015, 2016 não tinha jogadores. 2014, se eu não me engano, o Alex ainda estava no Curitiba, né? Foi o último ano dele. Foi o último meia que o Curitiba teve. Depois do Alex, meias que rendessem, né? Agora não tem mais ninguém. O Anderson pode sair, provavelmente vai sair. O Inter já falou que tem interesse em negociar ele para fora. O substituto dele é o Tomás, não me recordo agora. Como é que... Tomás, eu acho. Tomás? Ele não rendeu ainda, ele fez uma boa estreia no Campeonato Brasileiro, mas depois daquilo parece que ele se esconde nos jogos. E ali no ataque é o Kleber, né? Parece que o ataque do Curitiba só funciona quando joga o Kleber, o Henrique, o Berola ou o Rildo. Parece que saiu o Kleber, o ataque não funciona. Então não sei como é que... Quando teve aquela troca, né, do Coxa que trouxe o Alexandre ali pro Coxa, né, quando foi aquela dívida perdoada, acho que o Coxa podia ter apostado até no Veiga, talvez, que estava mais encostado, podia ter tentado trazer ele de volta, pelo menos até o final do ano, ou até o Johan, né, que é um jogador que o Palmeiras trouxe da Chape, que é um meio de criação que está encostado lá no Palmeiras e seria interessante. Acho que essa questão de trazer o Alexandre foi muito mais pelo Lela, né? Marketing. Marketing do ídolo, né, porque... Se você for ver peça a peça, não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira melhor opção. Senhores, vamos ficando por aqui. Gabriel Belo, muito obrigado pela participação. Bom final de semana para você. Você também. Adrien, mais uma vez, obrigado. Valeu, Final de Gripe. semana com rodada do Campeonato Brasileiro. E vale lembrar, final da Copa das Confederações. Teremos o duelo entre Alemanha e Chile. Arrisca um palpite, Belo? Alemanha e Chile. O Chile vem de uma classificação heróica, né? Com o Bravo fazendo uma das melhores performance de goleiro recente, né? E a Alemanha vem com um time jovem, né? Que está se acertando bem e é uma aposta interessante. Mas eu vou ficar com o Chile. Não sei explicar por quê, mas o Chile. Eu acho que mais pela vontade que a gente vê o Chile jogando, né? Se for comparar Chile com a Alemanha, parece que o Chile joga com muita vontade. Então eu vou ficar com o Chile também. Veremos. Segunda-feira estaremos de volta na rádio às 6h20, para ver se os nossos comentaristas acertaram ou não seus palpites para a Copa das Confederações. Até lá, voltamos na segunda-feira e aqui na TV, quinta-feira que vem, 6h30, estaremos de volta.